Olá! Hoje vamos falar de algumas regras básicas para a utilização de hints nas instruções SQL. Lembrando que a utilização de hints para solucionar problemas de tuning em instruções SQL deve ser considerada somente se todas as outras alternativas falharem, pois a utilização de hint numa instrução SQL pode causar problemas de desempenho a médio ou a longo prazo. O hint pode limitar a escolha dos planos de execução pelo otimizador, que pode deixar de fazer ajustes necessários no plano de execução a médio e a longo prazo quando as estatísticas dos dados das tabelas e índices forem diferentes. Neste canal, publico vídeos de curta duração sobre SQL Tuning. Caso você queira ter acesso a conteúdos mais densos, consulte a descrição desse vídeo. Lá, você encontrará os links para o blog DB Time Wizard e os cursos online publicados na plataforma da Udemy. Podemos incluir um hint em qualquer tipo de instrução SQL, seja ela um select, um update, um insert ou um delete. Para incluir um hint numa instrução SQL, devemos, após a operação, ter um espaço em branco, um barra, um asterisco e um sinal de mais. Um espaço em branco e aí temos o nome do hint. Se o hint tiver parâmetros, temos que abrir parênteses e colocar os parâmetros dentro dos parênteses, na sequência, separados por um espaço em branco. Finalizando o hint, temos que colocar um espaço em branco, um asterisco e uma barra. Desta forma, conseguimos finalizar o hint. Dentro desse espaço, barra asterisco e final asterisco barra, podemos ter múltiplos hints, sempre separados por um espaço em branco. Você pode usar nomes de tabelas como parâmetros, mas se essa tabela possuir um alias, você deve utilizar este alias nos parâmetros do hint. Caso contrário, o hint será ignorado. Agora vamos ver na prática alguns desses conceitos sobre hint que acabamos de falar. Vamos executar aqui uma consulta. Aqui nós temos uma consulta simples na tabela Employees, que trouxe 3 linhas, selecionando o last name que começa com V. No plano de execução, foi utilizado uma operação índice range scan para acessar a tabela. Agora, esta mesma consulta, nós incluímos aqui um hint full na tabela Employees. Coloquei aqui o alias da tabela Employees, que é o alias Z, porque sempre que na tabela existir existir um alias, você precisa colocar esse alias aqui com o parâmetro do hint. E aqui nós temos o plano de execução dessa consulta, onde foi feito um table access full, ou seja, foi ignorado o índice porque nós forçamos um acesso na tabela através da operação table access full. Agora vamos executar uma segunda consulta. Nesta segunda consulta, que é a mesma consulta, só mudamos o hint. Aqui foi informado um hint full, colocando o nome da tabela. Como na cláusula from a tabela não tem um alias, eu posso colocar o nome da tabela como parâmetro do hint full e isso vai funcionar. Aqui temos a operação table access full na tabela employees. Porém, se a minha consulta a tabela tiver um alias e eu colocar como parâmetro do hint o nome da tabela, simplesmente o hint será ignorado e o acesso à tabela será feito via index range scan. Vamos executar um terceiro script agora. Nesse terceiro script, nós temos 2 consultas. Nessa consulta, nós estamos forçando aqui um hint de index, o emp departamento X, na tabela employees. Então, nós estamos tentando forçar um índice cuja coluna é department. Porém, na cláusula where, nós temos aqui um filtro
coluna last name. Por isso, o otimizador ele despreza esse índice e utiliza o índice empName X, que é um índice que tem a coluna last name. Numa segunda consulta, nós temos aqui forçando a operação IndexFastFullScan na coluna empName X, que foi o índice utilizado na consulta anterior, que é igual a esta, só mudando o hint. Neste caso, o hint vai tentar substituir a operação IndexRangeScan por uma operação IndexFastFullScan. Ele está tentando forçar o otimizador a utilizar essa operação. No resultado da consulta, nós temos aqui o plano de execução, que o otimizador continua usando a operação IndexRangeScan, porque não faz nenhum sentido você fazer um full scan num índice para trazer 3 linhas. Vamos ver agora uma quarta condição. Agora nós estamos com uma outra consulta, sem hint. Ela traz 3 linhas e faz um plano de execução com Table Access Full nas 2 tabelas que estão sendo unidas, departamento e employees. Aqui nós temos um exemplo desta mesma consulta, só que forçando alguns hints. Um hint de lead, que estabelece a sequência em que as tabelas são unidas, né? O hint index, que determina a utilização deste índice na tabela D, que é a tabela departments, e o index, que também força a utilização do índice empDepartment X na tabela E, que é a tabela de employees. Aqui embaixo nós temos, então, o plano de execução, que é diferente, é a mesma consulta, mas ele ficou diferente do plano de execução que o otimizador fez sem a utilização de hints. Ele fez um plano de execução levando em consideração os hints que foram informados, tanto a sequência de leitura das tabelas. Nesta consulta, ele vai ler primeiro a tabela departamentos e depois vai fazer um nested loop na tabela employees, e na consulta que nós alteramos através dos hints, incluindo o hint lead, ele primeiro vai ler a tabela employees e depois fazer uma junção com a tabela departments. Alterou a sequência de leitura das tabelas. E os índices que foram utilizados aqui foram os índices que foram incluídos aqui nos hints. Os scripts utilizados nesta apresentação estão disponíveis na parte de descrição deste vídeo. Se você tiver interesse por algum tópico específico sobre Skeleton, deixe sua sugestão nos comentários deste vídeo, que vamos publicar um vídeo nesse canal sobre o assunto que você sugeriu. Era isto que tínhamos para apresentar hoje. Espero que este conteúdo seja útil para você. Se você gostou do conteúdo, dê um like, assine o canal DB Time Wizard e clique no sininho para receber notificações quando forem publicados novos conteúdos. Agradeço o seu tempo e a sua atenção. Um forte abraço e aguardo você no próximo vídeo.